Então, esse é o nosso intuito de hoje, né? Falar um pouco sobre questões anatômicas, sobre questões fisiológicas da glândula mamária, né? E, consequentemente, falar um pouco sobre a regulação, né? Os principais hormônios que agem aqui, né? Como que é secretado o leite, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então, para a gente começar, antes de mais nada, a gente tem que pensar que a glândula mamária ela se divide em duas porções, né? Ou a gente sempre tem que levar em consideração a estrutura que a gente consegue ver pelo lado de fora, né? E mesmo aquela que a gente não consegue ver, mas a estrutura que dá sustentação para essa glândula mamária, né? E por dentro, entender como que funciona toda essa parada, como que é a composição da glândula mamária e como que acontece essa produção de leite, né? Quando a gente pensa na estrutura externa, normalmente essa estrutura ela é bastante variável entre os animais, né? Relacionado ao número de glândulas e relacionado à localização dessas glândulas, isso muda muito, né? Mas em relação à glândula interna, isso tende a mudar muito pouco, porque a estrutura interna, basicamente, né, a glândula mamária constitui de uma glândula sudorípara modificada, né, que consegue secretar, né, ou que possui células que produzem e secretam uma série de componentes, né, entre eles proteínas, carboidratos e lipídios, né, e também é uma fonte importante de eliminação de metabólitos de uma série de compostos, né, entre eles alguns antibióticos e alguns antiomíticos, né? Então, é uma forma bastante importante, né, para todos os mamíferos placentários, porque acaba sendo, né, a forma, primeiro, de nutrição importante para o filhote, né, mas, além disso, a transmissão de imunoglobulinas, né, a transmissão de anticorpos através da glândula mamária, isso faz com que seja, ou com que ela tenha uma importância muito grande, né? Mais para alguns animais do que para outros, mas de maneira geral, o desenvolvimento adequado do filhote depende de um bom desenvolvimento da glândula mamária, né? Então, a unidade funcional a gente vai ver é chamada de alvéolo, né? Onde a gente tem células epiteliais que são especializadas no processo secretório, né? A partir daí, a parte interna ainda se divide, né, em unidade coletora, onde a gente tem as cisternas, né, que são porções ocas da glândula mamária, que tem como função receber e armazenar transitoriamente o leite que está sendo secretado pelos alvéolos. Tá? E aí a gente chega, então, na fase de lactação, né, que é quando é o último ponto, né, é a última parte do ciclo reprodutivo das fêmeas, né, dos mamíferos de maneira geral. Então, a gente tem que, durante a gestação, já começa o desenvolvimento dessas glândulas mamárias, mas o ápice de produção de leite ele acontece depois, né, do nascimento do filhote, e ele se dá até que esse filhote tenha condições, né, de se alimentar de alguma outra coisa que não dependa mais do leite, né? E aí, quando esse animal começa a procurar por outras fontes de alimento, essa produção de leite tende a reduzir consideravelmente, tá? Com relação à formação da glândula mamária, né, de onde ela se origina, ela vem, né, embriologicamente falando, ela tem origem no ectoderma ventrolateral, né, e onde se formam as cristas mamárias, e a partir daí a produção dos botões mamários, né, tanto em machos quanto em fêmeas, e que vão dar origem, né, à produção e ao desenvolvimento funcional da glândula mamária, tá? O importante é que essa primeira formação ela ainda vai acontecer, né, durante o desenvolvimento embrionário da fêmea, né, mas o desenvolvimento pleno da glândula mamária e a proliferação desse tecido mamário ele vai acontecer de forma mais importante durante o período de puberdade e principalmente durante o período de gestação. Tá? A gente vai falar especificamente com relação a isso. Com relação a tipos, né, de composição de leite, né, e quantitativo de leite, a produção desse componente, né, desse composto, né, o leite, nas diferentes espécies, elas são produzidas normalmente com composição muito semelhante, né? Apesar da gente ver diferenças em percentual, por exemplo, de gordura ou de proteínas, dependendo da fase da lactação, ou dependendo da espécie ou da raça do animal, né? Normalmente o que tende a mudar mais entre as espécies é justamente a quantidade de leite que é produzido.
tá? Além, obviamente, da estrutura anatômica ser bastante variável. Mas a gente tem essas quantidades, né, variando também, por exemplo, na qualidade genética de um animal, dependendo da raça, né? Por exemplo, em bovinos a gente tem que as raças europeias normalmente produzem leite, né, em quantidades muito maiores do que raças zebuínas, normalmente, né? Então a gente tem as principais produtoras de leite são de raças taurinas, né? Então isso varia bastante, também depende, obviamente, de condições ambientais, de condições fisiológicas, né? De tipo de manejo, de alimentação que esse animal recebe. Então isso pode, né? Tanto quantidade quanto qualidade pode ser interferido por esses quesitos, tá? Quando a gente pensa em fisiologia da lactação, né, fisiologia da glândula mamária, normalmente, se vocês forem olhar nos livros de fisiologia, né, ou onde quer que seja, dificilmente a gente vai ver informações para muitas espécies que não sejam ruminantes, né? A maior parte das informações que a gente tem relacionadas à glândula mamária, né, questão fisiológica mesmo, isso está muito atrelado às vacas, aos bovinos, né, que é uma espécie onde a gente estuda isso há muito mais tempo e onde já se tem muito mais dados e se sabe efetivamente como é ou como forma-se, né, todo esse produto lácteo, né, até porque o leite dos bovinos é a base da economia de vários países, né, e é importantíssimo aqui para nós no Brasil, né. Então, vocês vão ver que a gente vai dar uma ênfase um pouco maior, né, na fisiologia da lactação, especificamente em vacas, né, mas isso se aplica a praticamente todas as espécies, né, com uma ou outra pequena variação que a gente, né, conforme sejam conhecidas essas diferenças, a gente vai falando aqui, né, mas de maneira geral, acredita-se, né, ou extrapola-se o conhecimento dos bovinos para as demais espécies, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala sobre fisiologia da lactação, já vem para a gente logo a questão da glândula mamária, né? A fisiologia em si ela é bastante similar entre todas as espécies. O que normalmente muda mais, né, como eu falei, são questões anatômicas, como a aparência dessa glândula, localização, né, o número de glândulas e de tetos e, consequentemente, a abertura do orifício do teto. Tá? Quando a gente olha para as nossas principais espécies de animais, né, domésticos de importância econômica, nós temos basicamente essa quantificação aqui. É óbvio, isso pode mudar, né, principalmente porque a gente tem, ou pode observar tetas supranumerárias, né, que são isso? São tetas a mais, por exemplo, em bovinos, isso é bastante comum, né? Estima-se aí que cerca de 40% das vacas no globo terrestre tenham tetas supranumerárias, sejam elas eficazes ou não para a produção de leite, né, e muitas vezes elas não têm nenhum tecido mamário ali, nenhum tecido secretor, né, apenas um teto a mais, e geralmente não servem ou não estão relacionados à produção de leite de forma importante, tá? Então, em bovinos isso é muito frequente, de forma relativamente normal. Quando a gente compara isso, então, né, bovinos têm duas glândulas, né, sendo todas elas inguinais, os ovinos e caprinos também têm glândulas basicamente inguinais, né, num total de duas glândulas, né, e consequentemente duas tetas, né, e os suínos isso é bastante variável, mas a gente pode ter um total de 12 até aí cerca de 20 glândulas, glândulas mamárias, tá? Isso varia muito do porte do animal e varia também de acordo com a raça, né? De acordo com o que a gente está trabalhando, tá? Então, eu coloquei aqui algumas imagens, né? Das principais quantidades, localizações e forma, né, de canais por teto que a gente tem nesses animais, né? Então, desses animais que têm um par de glândulas, né, como as éguas, as ovelhas e as cabras, né, a gente tem também os primatas e os elefantes, que também têm um par de glândulas mamárias. A diferença, né, maior que a gente tem com relação à localização anatômica, né, no caso dos primatas e dos elefantes, as glândulas mamárias elas são localizadas na região torácica, tá? E tem uma outra diferença morfológica importante, é que
nessas glândulas mamárias dos primatas e dos elefantes, né, aí os primatas têm todas as espécies de macacos, gorilas, nós, seres humanos, né, todo mundo tem essa mesma característica. Morfologicamente, se a gente faz um corte da estrutura do teto, a gente observa várias aberturas, né, da glândula mamária para a área externa, tá? Então, isso acaba... esses animais, eles apresentam cisternas da glândula mamária desenvolvidas, né, que conseguem acumular leite, mas no teto, né, no mamilo propriamente dito, não existe nenhuma cisterna que vai armazenar de forma transitória o teto. O leite, né? Então acaba que para facilitar esse processo de ejeção e saída do leite pela glândula mamária, alguns animais desenvolveram, né, vários canalículos que ejetam leite ao mesmo tempo para fazer com que essa quantidade de leite flua de forma adequada, tá? Então, no caso desses primatas e dos elefantes, a gente tem aí, né, possível observar cerca de 8 a 10 canais por teto, tá? Então é uma quantidade bastante razoável, né? Quando eu comparo esses animais com os animais de produção e com as éguas, né? No caso de ovelha, cabra e dos bovinos, a gente consegue observar uma estrutura bem desenvolvida, que é a cisterna da glândula mamária, né? E cada um dos tetos, no canal do teto, apresenta uma outra cisterna, que é um local de armazenamento transitório do leite, que é a cisterna do teto, tá? Então, esse leite flui dos alvéolos, primeiro em direção à cisterna da glândula, para depois se dirigir em direção à cisterna do teto. Tá? Então, esses animais que são ruminantes, né, ovelhas, cabras e vacas, eles apresentam de forma importante essa cisterna do teto, e isso faz com que haja uma eliminação de grande ejeção, né, de grande quantidade de leite para os filhotes durante o ato de amamentar ou durante a ordenha. Né? No caso das éguas, elas também possuem um par de glândulas mamárias localizadas na região inguinal, né? E essas glândulas mamárias, assim como a dos elefantes e dos primatas, não apresentam, né, no mamilo, né, no teto, cisternas importantes quanto a gente vê lá nos animais, nos ruminantes, né? Mas em compensação a gente tem cisternas da glândula mamária bastante desenvolvidas, e a partir dessas cisternas da glândula mamária a gente tem a saída, né, ou a eliminação do leite por 2 canais em cada teto. Tá? Então a gente tem, na vaca eu tenho, se eu for ordenhar lá, eu vou ver que tem um esguicho só, né, que vai sair um único fluxo de leite, e se eu for fazer isso na égua, eu vou ver que vão sair 2 esguichos aí, pelo menos, tá? A diferença principal que a gente tem desses animais aqui, né, dos ovinos e caprinos, para as vacas é a quantidade de glândulas mamárias e, consequentemente, de tetos, né? Então, aqui a gente tem glândula mamária que também é na região inguinal, né? Mas aqui eu tenho, né, eu consigo contar 4 tetos, que é a quantidade normal que uma vaca possui, né? 4 glândulas mamárias com 4 tetos. Lembrando que essa glândula mamária apresenta a cisterna da glândula e também apresenta a cisterna no teto, que são estruturas anatômicas ocas que servem como armazenamento transitório para o leite, tá? As cadelas e as gatas, cadê? Aí. As cadelas e as gatas normalmente apresentam de 4 a 6 pares de glândulas mamárias, tá? O que eu estou falando aqui, pessoal, são quantitativos médios, tá? São quantitativos que giram, que são considerados normais ou que são observados na maior parte da população, tá? É óbvio que a gente pode ter, por exemplo, alguns animais que tenham só 3 pares, alguns animais que tenham 7, 8 pares, mas são situações menos frequentes, né? E a gente não consegue aplicar isso para toda a população, tá? Então, nesse caso, nas cadelas e nas gatas, né, nos carnívoros de maneira geral, geralmente a gente tem aí em torno de 4 a 6 pares de glândulas. Bem-vindo, Gildenes. De 4 a 6 pares de glândulas mamárias, né? Sendo que cada uma dessas glândulas mamárias existe, né, um teto que tem de 5 a 6 aberturas. Também a gente não consegue observar aqui a presença de cisternas do teto, né, mas existem cisternas da glândula mamária que armazenam esse leite ali, né? E eu dou um enfoque, né, nessa questão aqui da localização das
das glândulas mamárias em cadelas, né? Então, a gente tem glândulas que se localizam na região torácica, algumas que se localizam na região abdominal e algumas que se localizam na região inguinal, né? Sempre que a gente tem animais que possuem, né, grande quantidade de tetos, né, grande quantidade de glândula mamária, e que elas se distribuem ao longo de toda a porção ventral do animal, normalmente aquelas, né, que estão localizadas na parte inguinal, né, essas que estão mais posteriores aqui, ó, geralmente elas se desenvolvem de uma forma muito maior e, consequentemente, produzem leite muito mais, tá? Quem tem cachorro em casa aí, provavelmente já deve ter visto, né? A cadela pare e, normalmente, os filhotes disputam as últimas tetas que estão mais próximas à região inguinal. Por quê? Normalmente, essas tetas são as que têm um suprimento sanguíneo muito maior, né, pela localização anatômica, e acabam produzindo grande quantidade de leite, muito mais do que aquelas localizadas no tórax, né? Então, em função disso, a gente consegue ver que aquele animal que sempre se alimenta na mesma teta inguinal, ele cresce muito mais do que os demais, né? Então, isso é uma consideração importante também, que a gente observa não só para gatas e cadelas, mas a gente também consegue observar isso para outros animais, como, por exemplo, os suínos, que apresentam essa distribuição também, né? Então, a gente tem aqui, ó, algumas tetas, né, que são localizadas na região torácica, algumas que são localizadas na região abdominal, né? E essas últimas aqui que estão mais próximos aos membros pélvicos, né? São geralmente aquelas que mais produzem leite, né? Então, se eu comparar aqui, ó, mesmo pelo tamanho dessas glândulas, ó, essas que estão na porção mais posterior tendem a ser maiores do que as primeiras, tá? No caso das porcas, elas apresentam, em média, né, de 6 a 10 pares de glândulas mamárias, sendo que cada um dos tetos apresentam 2 ou 3 aberturas, né, para a ejeção do leite, sem que haja também uma cisterna uma cisterna na teta muito importante, tá? Então, basicamente, com relação a número e posição da glândula mamária, essas são as principais características que nós temos, tá? E quando a gente pensa em anatomia, né, em questão de importância, como eu falei, né, geralmente a gente associa isso para as vacas, que são animais que a gente depende muito mais de uma produção de leite, né? Então, anatomicamente falando, né, a maior parte, né, dos animais segue essa mesma lógica, né? Mas aqui, em especial, no úbere, né, a gente tem uma estrutura que, em condições normais, ela é extremamente pesada, né? No caso dos ruminantes, né, em especial dos bovinos, o úbere ele tem uma característica de ter uma localização anatômica pendulosa, né? Ele fica pendurado mesmo como um pêndulo na região inguinal da fêmea. Então é importante que hajam estruturas aí que sustentem de forma adequada essa glândula mamária, né? Então, em função disso, o úbere apresenta 2 grupos de ligamentos importantes, né? O ligamento acessório médio, que são esses ligamentos que estão localizados nessa região média do úbere, né? E os ligamentos suspensórios laterais, né, que estão localizados na região externa ao úbere. De uma forma importante, esses ligamentos eles entremeiam no úbere e ambos estão relacionados tanto com a divisão entre as glândulas mamárias, né, como é o caso dessa parte do ligamento medial, né, o mediano, mas também são importantes para manter a estrutura da glândula mamária numa localização adequada, né, para que, por exemplo, não se arraste no chão, para que não tenha nenhum tipo de lesão, nem infecção, né? Então, apesar de não servir para proteção, indiretamente esses ligamentos ajudam consideravelmente, tá? Então, esse ligamento do meio, né, o medial, ele é um ligamento que normalmente ele é um pouco mais elástico, então ele permite um pouco mais de movimentação, né? No entanto, esse ligamento lateral, ele está relacionado ou é formado por fibras inelásticas, né? Que fazem com que isso dê sustentação,
tá? Para a glândula mamária. Se sumiu aí, Gildenis, dá uma atualizada na página, tá? Porque provavelmente pode ser um problema aí. Não sei se aconteceu para mais alguém, mas provavelmente é um problema na sua internet. Dá uma reiniciada aí que é capaz que volta, tá? Então, essa estrutura de sustentação que é formada por esses ligamentos é importantíssimo para que dê suporte, né, para esse úbere que aguenta aí quilos e quilos de leite sendo produzidos todos os dias, né? E aí a gente tem que olhar, ó, por exemplo, esses ligamentos, a conformação deles vai fazer com que uma vaca seja melhor ou pior para um sistema de produção de leite, né? Então, quando eu olho essa vaca aqui, ó, consigo ver o ligamento bem marcado aqui no meio, né, o ligamento medial, né, e o ligamento lateral, ele está localizado aqui, dando sustentação para a glândula mamária, né? Quando esses ligamentos trabalham de forma adequada, né? Eu consigo ver aqui, por exemplo, ó, os tetos eles estão mais ou menos alinhados na posição horizontal, né? E a glândula mamária como um todo, ela está localizada na região inguinal, né? E se eu for olhar aqui a região, né, do jarrete do animal, essa porção aqui que seria o cotovelo, o calcanhar, né, do animal aqui, eu vejo que essa glândula mamária está acima disso, né? Então isso não atrapalha, por exemplo, o animal a caminhar, né? Então por isso esses ligamentos são tão importantes. Agora, quando eu olho esse tipo de animal aqui, né, que tem o úbere muito mais penduloso, né, cada teto mirando para um lado, o negócio quase arrastando no chão, como é o caso dessa vaca, isso pode ser um problema de ligamentos, né? Mas também está relacionado muito com características genéticas. Então, quando eu estou pensando em seleção, né, eu tenho que pensar que essa vaca aqui, ou que essa conformação de úbere, para mim é muito ruim, porque se esse úbere está quase encostando no chão, a chance do animal ter uma lesão, de ter uma mastite ou qualquer outra coisa, isso é bastante grande, tá? Então, esses ligamentos são importantes em função disso. E a gente tem que pensar também, né, quando eu penso na anatomia da glândula mamária, né, que cada uma dessas glândulas, né, como eu consigo ver nessa figura aqui do lado direito, cada uma dessas glândulas, elas apresentam, né, uma característica individualizada, né? Então, as glândulas, elas trabalham de forma individual, né? Cada glândula produz e secreta leite que vai ser eliminado por aquele teto correspondente, certo? Então, isso é importante porque quando a gente tem algum quadro de mastite, né, ou algum problema em uma glândula mamária, isso não impede que as demais continuem funcionando, tá? Apesar de, por exemplo, não ser recomendável, se o animal está com mastite em uma das glândulas, eu utilizar o leite das outras, isso não é recomendável, né? Mas a chance de a mastite acontecer somente em das glândulas mamárias, isso existe, tá? Então, quando eu seleciono animais, né, com esses ligamentos mais fortes, com esses ligamentos mais resistentes, eu garanto ou eu ajudo a selecionar animais que sejam um pouco menos suscetíveis à mastite, né? Isso normalmente reduz muito a incidência de mastite na minha população, tá? Então, basicamente, essas são as principais características importantes com relação à questão anatômica da glândula mamária. Tá? E para finalizar essa parte anatômica, né, externa, digamos assim, né, a gente vem para o suprimento sanguíneo. Né? Nós pensamos em suprimento sanguíneo, isso é muito, muito, muito importante para os animais que estão em fase de lactação. Por quê? Porque quando o animal está em lactação, né, o leite ele não vai aparecer ali do nada. Né, os nutrientes todos, carboidratos, proteínas, lipídios, dependem de componentes que estão presentes no sangue. Então, em função disso, né, o suprimento sanguíneo que passa pelo úbere para que seja produzido 1 litro de leite é altíssimo. Né? Esse trabalho aqui, ó, desse cara, ele disse que para cada litro de leite passa em torno de 300 a 500 litros de sangue pela glândula mamária. Né? Se eu pensar aí, por exemplo, que é uma vaca, por exemplo, que num dia
ela produz 10 litros de leite, vão precisar passar, então, uns 5.000 litros de sangue na glândula mamária em um único dia. Tá? Então, esse suprimento sanguíneo é muito importante. Se vocês olharem nos livros, né, por exemplo, no Dux, ele traz que é em torno de 600 litros de sangue para 1 litro de leite. Então, é bastante coisa. Né? E da onde vem todos esses componentes? Da onde vem esse sangue todo? O sangue, o suprimento arterial, né, as artérias que irrigam o úbere, elas têm origem da artéria aorta abdominal, né, que chegando lá na região próxima à bacia, ela se divide, né, se bifurca em artérias ilíaca interna e externa, que vem dando origem em seguida às artérias femorais, né, que vão sempre em pares, né, bilaterais, né, chegando até o úbere, com o nome de artérias pudendas externas. Essas artérias pudendas, uma vez que elas chegam no úbere, elas se ramificam, né, na porção cranial e para a porção caudal do úbere, dando origem às artérias mamárias, né, que são todas essas artérias que estão aqui em branquinho, ó, que a gente consegue ver, que conseguem irrigar toda a glândula mamária para garantir o suprimento sanguíneo. Tá? Então, o sangue chega por esse caminho, né, vindo da aorta abdominal, passando pelas artérias ilíaca e femoral, chegando até a artéria pudenda, que vai se ramificar e dar origem às artérias mamárias. Com relação ao retorno venoso, né, em condições normais, o retorno venoso ele vai acontecer por veias do mesmo nome, então essas veias mamárias vão desembocar em veias pudendas, que vão desembocar em veias femorais, depois veias ilíacas e depois desembocando lá na veia cava caudal. Tá? Quando esses animais estão em fase de lactação, né, quando a vaca está lá produzindo um monte de leite, a gente consegue ver uma veia bem saltada aqui, né, que é o que a gente chama, né, popularmente como a veia do leite, que é chamada tecnicamente de veia subcutânea do abdômen, ou veia abdominal. Essa veia está bastante desenvolvida em animais de produção de leite, né, porque ela é uma importante alternativa no retorno venoso. E, diferentemente do sangue venoso que retorna, né, por essas veias aqui, passando por todas essas, até voltar na veia cava caudal, né, a veia subcutânea do abdômen, ela acaba levando o sangue diretamente para a veia cava cranial. É como se fosse um atalho para esse retorno venoso. Né? Então, se eu sei que o fluxo sanguíneo nas veias tem uma pressão menor do que nas artérias, né? Quando eu forneço uma alternativa de retorno venoso, esse sangue consegue retornar muito mais fácil para o coração e, a partir daí, consegue ser bombeado de forma bem mais rápida para a glândula mamária. Tá? Na verdade, Gildenis, não é que é uma ramificação da veia cava, mas o destino dela, né, como que eu digo? Ela vai se ligar, né, ou vai se juntar, né, vai levar esse sangue para a parte cranial da veia cava, né? Ao contrário do retorno venoso normal, que vem pela cava caudal, tá? Ou cava abdominal, tá? Então, para o retorno venoso em animais de alta produção, eles acabam tendo essa segunda opção, que são as veias abdominais subcutânea do abdômen. Tá? Então, esse é um retorno venoso importante para esses animais. Tá? Bom, então nisso a gente fecha toda essa parte externa. Vamos ver então como é que é a glândula mamária por dentro. Né? Não sei se vocês já viram essas informações todas em alguma outra disciplina, né? Mas eu fiz questão de trazer tudo aqui porque eu acho que é importante a gente entender, né, desde a parte anatômica para entender um pouco como que funciona essa lactação. Né? Então, ó, já vimos como que funciona a questão do suprimento sanguíneo, né? Já vimos a questão da anatomia externa da glândula mamária. Então, se eu pego uma glândula mamária e faço um corte, né, medial em uma das glândulas, né? Vamos supor, eu peguei uma glândula mamária da vaca aqui e cortei no meio, né? De dentro para fora, né, a gente tem estruturas que são chamadas de alvéolos. Se vocês quiserem aumentar aí a figura, vocês conseguem, tem uma lupinha aí do lado esquerdo, né? Vocês conseguem aumentar aí esse zoom, tá? Então, se às vezes está ruim para ler do jeito que aparece aí, vocês conseguem dar zoom tranquilamente, tá? Então, olha só,
De dentro para fora, né, o leite ele vai sendo produzido nessas células epiteliais, né, que são células cuboides que revestem as estruturas que são chamadas de alvéolos, né? Esses alvéolos, eles se ligam a ductos intralobulares, né? Então a gente tem células que compõem alvéolos, alvéolos que compõem lóbulos e lóbulos que compõem lobos. São estruturas menores que vão se juntando e formando estruturas maiores. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que isso é formado, tá? Mas o leite ele vai sendo secretado por essas células cuboides e ao redor desses alvéolos que a gente está vendo aqui, ó, parece uma estrelinha, né? São células mioepiteliais, né? São células especializadas, né? Células epiteliais, mas que têm características contráteis, né? Semelhantes às células musculares, que têm como característica fazerem uma contração alveolar para que haja a ejeção do leite. Né? Principalmente a liberação das moléculas de gordura, isso é bastante importante porque essa contração das células mioepiteliais vão fazer com que essa gordura seja ejetada, né? E siga o rumo, né? Em direção aos todos os ductos e, consequentemente, a cisterna da glândula mamária, tá? Então, olha só, aqui eu tenho, tá vendo, ó? Se eu olhar esse pedacinho aqui é um lóbulo é formado por vários alvéolos, né? Então eu tenho aqui outro lóbulo, e quando eu olho essa estrutura toda aqui, ó, que eu vou circular agora, essa estrutura maior zona aqui, isso é um lobo, certo? Que é a junção de vários lóbulos que contém vários alvéolos, tá? Que consequentemente contém várias células epiteliais cuboides que são quem secretam leite. Tá? Então, essas estruturas menores vão secretando esses componentes do leite, isso vai seguindo em direção primeiro aos lóbulos, né, aos ductos intralobulares, depois ductos interlobares e, por fim, chegando a essa estrutura oca que a gente tem aqui na porção ventral da glândula mamária, que é conhecida como cisterna da glândula. Né? Cisterna por quê? Né? Quem tem cisterna em casa aí sabe para que serve uma cisterna, não sabe? Para armazenar água, né? Aqui essa cisterna serve para quê? Um armazenamento ou uma retenção transitória de leite, né? São animais de alta produção, são animais que se produzem aí 10, 15, 20 litros de leite numa única ordenha, né? Em boa parte das vezes. Então precisam armazenar esse leite já pronto. Certo? Então, todos esses ductos interlobares, né, eles acabam desembocando nessas cisternas da glândula mamária, né, que então isso vai fazer com que haja um armazenamento transitório desse leite aqui, e a partir daí esse leite acaba fluindo para a cisterna do teto ou da teta. Né? Então, aqui a gente tem essas cisternas, né, sendo conhecidas tecnicamente como seios lactíferos, né, como partes ocas da glândula mamária que servem para reter ou armazenar esse leite de forma transitória. Tá? E o que segura, né, no caso desses animais de produção, né, que a gente tem cisterna do teto de forma importante, né, diferente de outros animais que não têm essa cisterna tão desenvolvida, né, aqui o principal ponto que ajuda a reter, né, o leite para que ele não escape é esse ósteo, né, da papila que a gente tem aqui, né, ou esse ducto papilar, que ele tem, né, no seu esfíncter aqui alguns músculos circulares que eles acabam fazendo com que esse ducto ele fique fechado em momentos onde a vaca não está amamentando ou não está sendo feita a ordenha, tá? Normalmente, problemas com esse ducto, né, problemas com essas células musculares, acabam fazendo com que o animal esteja mais suscetível, por exemplo, à mastite. Né? Então, se isso se permanece aberto por muito tempo, ou alguma patologia faz com que haja uma dificuldade no fechamento desse ducto, eu posso ter, né, ou aumento a chance do animal ter algum quadro, né, infeccioso aí, por exemplo. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente tem relacionada à parte interna da glândula mamária. Né? Então, de dentro para fora, a gente tem os alvéolos, que dão origem a lóbulos. Esses lóbulos juntos, eles vão formar os lobos, que vão, né, conter ductos galactóforos, né, ou
ductos interlobares que vão secretando ou conduzindo esse leite produzido lá nos alvéolos para dentro dessas cisternas todas aqui, que vão armazenar esse leite de forma transitória, né? Alguém até me perguntou, na outra turma que eu dei aula, falou assim, professor, então é por isso que o filhote, né, o bezerro, quando ele está mamando, ele dá uma cabeçada na glândula mamária? É justamente por isso, né? Então, ou, por exemplo, né, no caso de outras espécies, né, o animal pressiona com as patas, pressiona com as mãos, é justamente por isso, né? Porque essa pressão mecânica na glândula mamária, né, espremendo a glândula mamária, vai fazer com que esse leite presente aqui dentro desses ductos todos, eles cheguem até a cisterna da glândula e, consequentemente, consigam ser ejetados, tá? Então, basicamente, com relação à anatomia dessa glândula, é dessa forma que funciona, né? Eu coloquei aqui, ó, esse material já está disponível para vocês lá no portal educacional, né? Mas eu coloquei aqui dois slides mais detalhados, né, mostrando para vocês as divisões e tudo mais, com um pouco mais de texto, mas isso é só para vocês terem, tá? Então, em função disso, eu vou pular porque a gente já acabou falando disso, né? Então, a organização de lobos, uma outra figurinha aqui mostrando, né, os alvéolos todos, como é que eles são formados, né, as células mioepiteliais que são contráteis. Então, isso tudo a gente já falou e eu deixo para que vocês consultem nesse material lá no portal educacional, tá? Bom, então falado dessa estrutura, dessas condições anatômicas, histológicas, né, enfim, a gente passa para a questão fisiológica propriamente dita, né? Quando a gente olha esse quadro aqui, né, do capítulo do livro do Dux, que eu passei lá para vocês lerem, né, aqui tem um monte de hormônios que estão relacionados direta ou indiretamente com a produção de leite ou com o desenvolvimento da glândula mamária, tá? Aqui, pessoal, tem um monte de hormônios que são somente intermediários, né? Como, por exemplo, os hormônios lá do hipotálamo, né? Enfim, eu não vou focar muito nesse quadro, deixo ele para vocês consultarem. Eu acho que é importante vocês relembrarem, né, aquele conteúdo que a gente já falou lá em sistema endócrino, né? Sistema de regulação das glândulas da adenipófise, enfim. Então, aqui tem um monte de hormônios. A gente vai citar, eu vou falar para vocês, né, eu vou dar ênfase naqueles que são os principais no decorrer da nossa aula aqui, conforme a gente for falando desse desenvolvimento, tanto da glândula mamária quanto da lactogênese, tá? Então, todos esses aí, de forma direta ou indiretamente, eles participam, né? Mesmo, por exemplo, estrógeno, progesterona, produzido pela placenta, pelo ovário. Então, a gente vai falando aí conforme a gente vai abordando esses temas, tá? Falei agora igual operador de telemarketing, né? A gente vai estar falando conforme a gente estiver abordando, né? Enfim. Para começar, a gente vai dividir esse desenvolvimento, né, ou essa fisiologia da glândula mamária em dois pontos importantes. O primeiro deles é chamado de mamogênese, certo? O que é mamogênese? É a formação da glândula mamária, né, ou um aumento, né, desse tecido mamário. O que acontece? A partir do momento que o animal entra em fase pré-púbere, né, ou seja, logo antes da puberdade, essa glândula mamária ela já começa a se desenvolver, né, tendo seu desenvolvimento pleno quando o animal é concebido, né, quando acontece a fecundação do óvulo por um espermatozoide. A partir daí, esse animal em gestação, ele começa a amadurecer e aumentar esse tecido mamário, tá? Em condições normais, quando esse animal ainda está em fase jovem, ou antes desse período de puberdade, né? Basicamente, a composição da glândula mamária é de tecido conjuntivo, né? E a gente tem como forma predominante de tecido na glândula mamária tecido gorduroso, né? Então, a parte, né, desse tecido conjuntivo que preenche, né, a glândula mamária antes desse desenvolvimento pleno é formado principalmente por tecido adiposo em grande quantidade, tá? Quando esse animal entra em fase de lactação, né, a gente acaba percebendo que existem variações na ordem com que esses hormônios agem, né? Eu vou só
passar para um outro slide, eu volto nesse aqui, porque ele acabou ficando em um local errado aqui, tá? Esse quadrinho. Então, olha só, quando eu penso em desenvolvimento da glândula mamária, né, que também é chamado de mamogênese, então, o desenvolvimento começa lá dentro, no desenvolvimento embrionário, né, quando ainda é um feto, né, e depende basicamente de controles endócrinos da mãe, né, e do próprio feto, né? Mas também depende muito de características genotípicas. Então, tem animais que vão ter mais produção de tecido mamário do que outros, né? Isso é bastante observável entre os animais, né? E aí, esse desenvolvimento em maior quantidade, ele vai acontecer numa fase logo imediatamente à puberdade, que a gente chama de fase pré-púbere, né? Nessa fase é onde a gente tem o início do desenvolvimento da mama e da glândula mamária, né? Que ele vai se dar de forma muito mais abundante a partir do momento em que esse animal passa para a puberdade, ou seja, a partir do momento que esse animal começa a desenvolver cios ou ciclos repetitivos, né? A gente começa a observar um aumento nesse tecido mamário, né? Quem tem animais aí em casa ou na fazenda percebe que o animal entra em fase reprodutiva, né? Mesmo que ele não emprenhe, mas que ele tenha ciclos repetidos, essa glândula mamária ela aumenta de tamanho, tá? Nesse momento, nessa fase pré-púbere, acontece o desenvolvimento dos ductos galactóforos, mas ainda não acontece de forma importante a produção de alvéolos, né? Então vão formando todos aqueles canalículos, todos aqueles ductos que interligam as fases, as estruturas produtoras de leites, mas não há produção ainda, né, de alvéolos de forma importante para a produção de leite. Normalmente o desenvolvimento disso, da glândula mamária nessa fase, é influenciada pelo GH, que é o hormônio de crescimento, né? O GH ele vai ser importante, pessoal, em toda a fase de mamogênese, tanto durante a fase pré-púbere, quanto a fase de puberdade, quanto na fase de gestação. Tá? O GH, como a gente falou lá na parte de endocrinologia, né, ele tem uma função importante que é aumentar o metabolismo basal da célula, né? E aí na glândula mamária, o GH acaba aumentando a síntese proteica, isso faz com que sejam, primeiro, gerados novos tecidos ali na glândula mamária, mas pensando no processo de lactação, também leva, né, a uma maior produção de leite, tá? Então o GH é um hormônio bastante importante e presente em todas as fases da mamogênese. Além disso, nós temos também esteroides adrenais, né, como, por exemplo, o cortisol, que é um glicocorticoide importante secretado pela adrenal, né, e é estimulada lá pela ACTH, que é produzida pela adenipófise, né? Então, esses hormônios, eles são extremamente importantes, porque também são hormônios, né? Como a gente falou lá do cortisol, ele está associado com questões estressantes, né? Mas aqui, em baixas quantidades, ele tem uma função na glândula mamária de também aumentar o metabolismo basal. Então, ele vai, consequentemente, levar a um aumento de metabolismo tanto de carboidratos, né, quanto de síntese proteica, principalmente. Tá? Além disso, a gente tem aqui, né, mesmo no período pré-púbere, a prolactina sendo um hormônio importante e a somatotropina também atuando, né, nessa proliferação da glândula mamária. Tá? Então, isso tudo numa fase pré-púbere. Quando a gente pensa num animal que entra na puberdade, né, aí a gente tem os ciclos periódicos, né, ovarianos, né, que a gente já falou lá na reprodução da fêmea, né? Então tem nesses ciclos picos de estrógenos, picos de progesterona, né? Enfim, existe uma série de hormônios que estão lá flutuando no decorrer de todos esses ciclos, né? Então, conforme esses ciclos estrais eles vão sendo periódicos, né? Principalmente aqui com produção de estrógenos e de progesterona, isso vai fazer com que haja uma proliferação também dos ductos, o mesmo que acontece na fase pré-púbere, tá? E é o principal evento que acontece nesse ponto. A gente ainda vai ter desenvolvimento alveolar, ou seja, produção de alvéolos, né? E das porções finais do ducto, sendo resultado
da secreção tanto de progesterona quanto de prolactina, tá? Mas ainda nesse caso, ó, o desenvolvimento da glândula mamária até a gestação, ele ainda tem, né, no seu tecido predominante tecido conjuntivo, tá? Em especial, bastante quantidade de tecido adiposo, tá? Então, basicamente, né, o que acontece no período de puberdade é um aumento da glândula mamária em função do aumento do número de ductos galactóforos que são formados na glândula, tá? No entanto, esse desenvolvimento maior, né, a produção de alvéolos, por exemplo, vai acontecer na gestação. Tá? Então, basicamente, nesse ponto, né, na puberdade, a mamogênese é marcada por esses hormônios. Principalmente o evento que a gente tem aqui maior, né, é a flutuação, tanto na quantidade de estrógenos, quanto na quantidade de progesterona, decorrente daquele ciclo ovariano que a gente tem, né, que eu mostrei para vocês lá em sistema reprodutor feminino. Tá? E aí, quando esse animal entra em ciclo e ele é concebido, né, quando esse animal, a fêmea tem a fecundação do óvulo lá no seu trato reprodutivo, aí a gente começa a ter alguma flutuação nesses hormônios. Tá? No período inicial ainda, a gente continua tendo os estrogênios, né, os estrógenos, GH e os glicocorticoides como sendo os mais importantes. Então, até aí mais ou menos a metade da gestação, o que ainda está acontecendo é alongamento de ducto. Tá? A produção de alvéolos e de lóbulos, ela vai acontecer a partir da metade da gestação, tá, pessoal? Então, no momento onde a gente tem ainda, né, o animal em fase de puberdade, né, ciclando, mas sem gestação, normalmente o que a gente tem é um aumento do número de ductos e não de alvéolos, tá? Então, por isso não tem a formação e a produção de leite. Na fase intermediária, né, aí a gente começa a ter um efeito mais importante da progesterona e da prolactina, né, que começam a ser secretados em maior quantidade, e isso vai fazer com que haja, né, além de uma formação final desses ductos que foi iniciado lá no início da gestação, né, a gente tem um desenvolvimento dos alvéolos de forma bastante importante, de forma bastante marcada nessa fase. Tá? Então, a partir daqui, já começo a perceber que o aumento de volume da glândula mamária é um pouco mais acentuado, né? E nos terços finais da gestação, geralmente, né? Aí, no caso das vacas, né? 2, 3 meses antes da gestação, já pode ser observada uma pequena produção de leite, né? No caso, por exemplo, de cadelas, né? Cerca de 10 dias aí antes do parto, você já vê que a glândula mamária ela já aumentou de tamanho, né? Se eu apertar aquela glândula mamária ali, aqueles tetos, provavelmente vai sair alguma secreção dali, né, que já é a produção do primeiro leite, que é o colostro, né? Isso começa a ser produzido muito antes do nascimento do filhote, tá? O que geralmente influencia no final da gestação para que haja um aumento da produção láctea é o quê? Lembram lá, para o animal, para a fêmea entrar em parto, né, o filhote secreta cortisol, esse cortisol leva a uma conversão de progesterona para estrógeno, então vai ter uma queda nos níveis de progesterona que são secretados pela placenta, né? Então essa queda de progesterona acaba fazendo com que esses animais tenham, né, um aumento nessa proliferação de alvéolos. Isso porque a progesterona ela está relacionada com a inibição da produção alveolar e, consequentemente, da lactação, certo? Então, se essa progesterona se mantém alta o tempo inteiro, provavelmente esse animal vai produzir muito pouco leite, porque ela acaba inibindo, né, boa parte dessa função secretória da glândula mamária. Tá? Além disso, a gente também tem, né, prolactina, glicocorticoides e a somatotropina que continuam sendo importantes nessa fase, e a placenta, quando ela já está madura, né, nessa parte final, ela começa a produzir um hormônio que é chamado de lactogênio, que também age na glândula mamária da mãe, aumentando o processo de secreção e de formação dessa glândula mamária. Tá? Então, geralmente do meio para o fim, a gente pode resumir, né, esse processo de
desenvolvimento da glândula mamária dessa forma, né? Então, eu tenho ductos que, em condições normais, eles estão atrofiados, né? Ou eles não têm função secretória, não apresentam alvéolos, então não conseguem secretar nenhum componente para o leite, né? Então, isso acontece em animais jovens ou em fêmeas que não estão em processo de lactação, tá? A partir daí, a gente tem, através de estímulos de estrógenos, de GH e de esteroides da adrenal, como, por exemplo, o cortisol, né? A gente vai ter o crescimento desses ductos, mas ainda não o crescimento alveolar, né? Não ainda o crescimento de células secretoras em número, né? Quando eu comparo logo depois, né, e na metade da gestação, eu já começo a ter progesterona agindo, né, a gente já começa a ter uma maior secreção de prolactina pela adenohipófise, né, e isso vai fazer com que haja um crescimento dos lóbulos alveolares. Então, a partir aí da metade da gestação, né, então mais ou menos a metade desse processo gestacional, eu já começo a ter pequena quantidade de alvéolos, alguns lóbulos que são formados, mas a glândula mamária ela ainda não consegue produzir grande quantidade de leite. Isso vai acontecer por ações da prolactina e de esteroides da adrenal, né? Mas também é um evento dependente do lactogênio que é secretado aí no finalzinho da gestação, né, através da placenta, né, que vão fazer com que, além da produção de várias células secretórias, né, isso vai fazer com que haja a secreção de leite e o desenvolvimento dessa glândula mamária, né? Professor, ainda não consegui entender. Então, olha só, isso daqui é uma foto do livro, se eu não me engano, do Cunningham, que mostra, né, a composição da glândula mamária em diferentes fases do processo gestacional, certo? Então aqui, ó, eu tenho um animal que está gestante no 35º dia, isso aqui são cabras, tá, pessoal? Onde a gestação vai durar aí em cerca de 5 meses, né, 150 dias aproximadamente, tá? Então, no 35º dia, essa primeira imagem, no 92º dia, a segunda imagem, e aos 120 dias de gestação, né? Então, ou seja, nessa parte final do processo gestacional, né, 120 dias já está aí já perto de dar à luz, né? Então, eu vejo uma evolução muito clara, né, com base naquilo que a gente falou, da primeira para a segunda imagem e também da segunda para a terceira. O que a gente vê aqui, né? Um animal onde ele está recém-gestante, né, uma fêmea, no iniciozinho da gestação, ela ainda carrega, se vocês lembrarem lá, né, da outra imagem que eu mostrei para vocês, ela ainda carrega basicamente, ó, ductos, certo? Que são esses pontinhos pretos que a gente vê aqui espalhados por todo essa glândula mamária, né? E essa parte acinzentada que eu vejo aqui entre esses ductos, isso é tudo estroma. Boa parte disso é tecido adiposo, né? E o que acontece? Por que ainda é desse jeito? Porque no início da gestação, bem como quando o animal não está gestante, né? Essa glândula mamária não precisa secretar nada. Então, esse tecido vai sendo substituído, né? Ou vai sendo formado, principalmente por tecido conjuntivo, né? A partir do momento que o animal passa, né, ou é fertilizado, né, ou entra em gestação, aí sim a gente começa a observar, né, que esse estroma, que esse tecido conjuntivo começa a dar origem aos lobos, certo? Então aqui, ó, grandão, cada coisa grandona dessa daqui, ó, essa bola que eu circulei aí, isso é um lobo. Dentro desse lobo, eu tenho várias bolas menores, que são os lóbulos. Então, a partir da metade da gestação, eu já consigo ver a estrutura que vai sendo formada, né, tanto de ductos quanto de estruturas lobares e lobulares, que vão formar a parte secretória da glândula mamária, né? Então, a partir daí, né, quando esse animal passa do 92º, por exemplo, lá para o dia 120 na gestação, né, 70º, 20º, né, eu acho que é assim que fala,
A partir daí eu já consigo ver, ó, aqui nessa foto intermediária eu ainda vejo um monte de estroma, né, um monte de tecido conjuntivo entremeando essas células, essas estruturas secretórias, né? Quando eu olho aos 120 dias, ó, eu já tenho a formação, estão vendo esse monte de bola preta grandão? Tudo isso são alvéolos, né? Então aqui eu tenho os lobos, né, formando os lóbulos pequenininhos que vão formar os lobos grandões depois, né? É como se eu tivesse pegado um pedacinho disso daqui e olhado, né? Então essas bolinhas pretas todas que eu tenho aqui são alvéolos. Então cada uma dessas bolinhas é recoberta por um monte de células epiteliais que têm função secretória de proteínas, de carboidratos e de gorduras, tá? E o estroma ele vai sendo cada dia mais limitado a simplesmente separar de forma anatômica, né, de forma morfológica, essas estruturas secretórias, né, formando os lóbulos e, consequentemente, um conjunto de lóbulos que vão formar os lóbulos. Né? Então, basicamente, né, nesse processo de mamogênese, né, que é dependente, né, do estrógeno, da progesterona, da prolactina, né, do GH, dos esteroides da adrenal, isso vai fazer com que haja esse aumento da função secretória da glândula mamária. É isso que vai fazer com que o terço final da gestação a gente já consiga observar, né, saindo dessa glândula mamária, né, se eu vou lá e tento fazer uma ordenha manual ou qualquer outra coisa desse sentido, eu já consigo observar leite, porque aqui já tem tecido secretório em quantidade bastante importante. Tá? Basicamente, né, a mamogênese, a formação da glândula mamária, ela se dá dessa forma, tá? E aí, depois, quando passa o período de lactação, o que vai acontecer, né? Então, se eu pego essa foto aqui, é como se eu fizesse, né, depois da lactação, depois que a fêmea termina de amamentar o filhote, ela meio que volta, né, ou meio que regride, né, voltando aí nessas fotos. Então, ao passo que a mamogênese, eu tenho um desenvolvimento da glândula mamária nesse sentido, né, da setinha que está embaixo, então isso a mamogênese vai fazendo esse crescimento do tecido secretório. Quando esse animal para de fornecer leite, né, e a gente percebe isso em animais de produção, principalmente, né, mas também em cadelas, né, em outros animais que vocês, porventura, tenham em casa, vocês vão ver que a mama vai crescendo de forma gradativa, mas depois da lactação ela consegue retornar de forma gradativa, né? Então o que vai acontecer? Se o animal para a lactação e não está gestante, de novo, isso é importante, né? Porque no caso de vaca, se ela já está gestante, e para vacas isso é possível, né? Eu consigo fazer a vaca entrar em gestação mesmo antes dela desmamar o bezerro, né? Ainda durante a lactação, então, ela continua produzindo leite e mantém boa parte dessas células, né? Estima-se que cerca de 50% das células secretórias em vacas, quando eu acelero esse processo reprodutivo, essas células se mantêm e não sofrem involução. Tá? Mas em condições normais, onde o animal não está gestante de novo e onde ele já parou de amamentar o filhote, né, vai acontecer um processo que a gente chama de involução da glândula mamária. Vou escrever aqui em cima. Involução, tá? O que é esse processo de involução? Esses alvéolos aqui que foram formados, né, durante o processo de mamogênese, eles vão sendo destruídos, vão sofrendo apoptose, né? E a gente tem também mediadores inflamatórios que vão agir destruindo ou levando à morte e fagocitose dessas células, tá? O primeiro ponto que acontece aqui, imagina, eu tenho um monte de célula que está secretando leite. Se a vaca para de fornecer, né, ou de ser ordenhada, por exemplo, vai começar a armazenar um monte de leite aqui, né? Então, se eu for pensar no ponto de vista patológico, esse período de seca que a gente chama, né, é o principal período onde a vaca pode ter algum problema mamário, como, por exemplo, mastite, né? Então, essa involução, ela não acontece de uma hora para outra, e esse leite que está aí, ele precisa ir para algum lugar. Então, essas células começam a reabsorver todo esse leite, né, de forma gradual, né? Então, vai sendo reabsorvida a parte líquida e sólida do leite, e esses alvéolos vão reduzindo de tamanho, essas células vão sofrendo a apoptose, né? Até que
no final dessa involução, a gente tenha principalmente a presença de ductos e não mais de alvéolos e glândulas e células secretórias, tá? Então, basicamente, né, quando a fêmea para de fornecer leite, ela tem essa involução. Mas, professor, por que acontece, por exemplo, né? Existem dois pontos que a gente tem que considerar. Primeiro, essa involução ela não vai ser proporcional ao aumento, à mamogênese que foi feita, né? Então, uma fêmea que foi gestante, ela vai voltar ou vai ter uma regressão da mama exatamente do mesmo tamanho que tinha antes? Não. A glândula mamária ela vai permanecer com um leve aumento de tamanho relacionado àquela mama que tinha antes de ser gestante, tá? E conforme essas gestações vão se tornando mais frequentes, a chance é que essas mamas se mantenham aumentadas de tamanho, tá? A diferença é que ela não vai estar do mesmo tamanho quando comparado, né, com o período de lactação, tá? E a composição da mama vai ser diferente. Enquanto na fase de lactação eu tenho um monte de alvéolo, na fase de não amamentação, né, na fase onde o animal está passando por ciclos estrais e tudo mais, aquilo ali basicamente tem tecido gorduroso, né, tem tecido conjuntivo preenchendo todo esse espaço, esperando uma nova possibilidade de gestação. Tá? E uma outra coisa que me perguntaram também foi assim, professor, por que eu percebo, né, numa vaca velha que já teve várias lactações, por que eu percebo menos esse aumento de volume no terço final da gestação do que uma vaca jovem? É óbvio, né? Se eu tenho uma vaca que já passou por várias gestações, né, lá na frente, na quinta, na sexta, vamos supor, na gestação, a glândula mamária ela já está de um tamanho grande e basicamente o que vai acontecer nos últimos dias de parto vai haver um aumento na produção de leite, então ela vai inchar devido ao acúmulo de leite, né? Mas o tecido que a gente tem ali dificilmente ele vai aumentar de forma tão abrupta, né? Agora, quando eu vejo uma fêmea que não entrou em lactação, numa fêmea que ainda está nessa fase pré-púbere, né? Se eu comparo o tamanho do úbere de um animal, o tamanho da glândula mamária de um animal na puberdade, né, ou antes de ser fecundada, e um animal que está gestante, existe uma diferença considerável no tamanho da glândula mamária, tá? Então, basicamente dessa forma que a gente tem, né, o fenômeno de mamogênese, tanto o processo evolutivo de desenvolvimento, quanto o processo de involução ou regressão da glândula mamária. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Se ninguém se manifestou é porque está tudo bem. Então, vamos lá. Isso aqui a gente já falou, né? E aí, quando a gente pensa no segundo ponto importante do ponto de vista fisiológico, né, ele é conhecido como lactação propriamente dita, né? Então a gente estava falando de mamogênese, que é a proliferação e a involução da glândula mamária, e agora a gente fala sobre o processo de lactação propriamente dita, né? Nesse processo, basicamente a gente tem dividido, né, em dois processos, que é a lactogênese, que é o início desse processo de lactação, e a galactopoiese, que é a manutenção desse processo. Tá? Na lactogênese, o que é importante da gente levar em consideração é que vários hormônios participam desse processo. Né? Por exemplo, os estrógenos, quando eles estão em alta, lá no final da gestação, eles vão estimular a produção de prolactina. A prolactina age diretamente na glândula mamária, né? E fazem com que haja uma produção maior de componentes do leite, né? E ao mesmo tempo acontece uma liberação de ocitocina em grande quantidade, né? Lembram lá, no processo de parto, né? O reflexo de Ferguson ele acaba fazendo com que a neurohipófise secrete um monte de ocitocina, né? Isso vai fazer com que aquele leite que está presente dentro dos alvéolos, ele vai sendo ejetado, né? Liberado, jogado para dentro dos ductos e a partir daí ele desce, que a gente chama, né? A descida do leite deve muito a ação da ocitocina que vai causar a contração daquelas células mioepiteliais, tá? Além disso, como a gente já comentou, a insulina, os glicocorticoides estão diretamente relacionadas com a síntese de substâncias presentes no leite, tá? Então a gente tem aí gordura, proteínas, carboidratos
sendo, né, secretados e produzidos a partir da ação dos glicocorticoides, né, que aí tem a ação diretamente no retículo endoplasmático, liso e rugoso, né, e a insulina que tem uma ação direta no aumento de síntese proteica, né, e no aumento do metabolismo celular. Uma outra função importante da insulina aqui na glândula mamária é que, uma vez que ela se liga nas células epiteliais lá nos alvéolos, essa insulina vai fazer com que essa célula seja muito mais sensível à ação de outros hormônios. Então, a insulina acaba potencializando a ação, por exemplo, dos glicocorticoides, da prolactina, né, e de todos os outros hormônios que vão agir nessas células, tá? Quando a gente pensa em progesterona, né, como eu falei, ela tem um efeito inibidor. E aqui eu coloquei um monte de asterisco, por quê? Porque esse efeito inibidor ele não é completo, né? Então isso é importante para fazer com que no começo da gestação a fêmea não produza leite. Mas quando essa progesterona cai levemente no final da gestação, essa produção de leite ela tende a ser aumentada. Tá? Então, basicamente, esses são os principais hormônios que agem na lactogênese, né? Assim como agem também na mamogênese. Tá? Se vocês olharem lá o material, eu deixei esse slide aqui que tem um texto, né, falando sobre gordura e tudo mais. Eu vou explicar para vocês baseado no próximo slide, que tem uma figura que eu acho que é mais fácil de vocês visualizarem. Tá? Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, me parem aí. Se eu estou achando que está tudo bem, eu vou seguir no barco aqui, tá? Então, olha só, a gente tem componentes que são secretados de forma abundante no leite, basicamente 3 grupos, né? Proteínas, que em especial nós temos a caseína como a mais importante nesse processo, tá? Aqui está em maior abundância. A lactose, que é o principal carboidrato secretado, né, através do leite, e as gorduras. Quando eu olho para uma célula, das gorduras, né, a gente tem principalmente os trios de acilgliceróis, né, as moléculas de lipídios, a maior parte delas de cadeia longa, mas a gente também tem lipídios de cadeia curta sendo secretados ali também. Tá? Então, elas são secretadas em formas de microgotículas de gordura ou glóbulos de gordura. Tá? Beleza, mas como que funciona isso? Então, se eu olho uma célula, né, epitelial alveolar, né, se vocês quiserem aí, podem aumentar também a visão aí para facilitar para vocês, tá? Da célulazinha. Então, o que eu tenho aqui? Basicamente, é uma célula que são cuboides, né, é um epitélio cuboide alveolar, né? Tem um monte de mitocôndrias, né? Por quê? Porque essas células produzem energia adoidado, porque precisam secretar um monte de proteína, né? Há um gasto energético muito grande, o metabolismo celular é muito mais acelerado, então a gente precisa ter muito mais mitocôndria para a produção energética. Até porque a liberação de proteínas, principalmente, né? E de carboidratos, ela acontece com gasto energético. Tá? A gente também consegue ver, né, bastante retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, né, assim como complexo de Golgi sendo importante na secreção desses componentes todos. Então, primeiramente, falando das proteínas, né, elas vão sendo produzidas aqui pelo retículo endoplasmático rugoso, principalmente sobre a ação daqueles hormônios que a gente falou, né, a insulina, os glicocorticoides, aumentam a expressão de proteínas, né? Então elas vão sendo produzidas no retículo endoplasmático rugoso e vão sendo transferidas para o complexo de Golgi, que através de alguns grânulos, né, ou através de pequenas vesículas, vão liberar essas proteínas por um mecanismo de exocitose, né? Então essas vesículas elas vão migrar em direção ao lúmen dos alvéolos, né? A extremidade da célula lá para fora, né? Então aqui eu tenho o lúmen do alvéolo, certo? Então essas proteínas vão sendo todas secretadas para ali. A principal delas é a caseína, mas a gente tem um monte de outras proteínas que são secretadas no leite, né? Muito mais da metade é composto de caseína, mas a gente também tem a albumina como uma outra composição bastante importante,
Tá? Então, basicamente, assim que são feitas a produção e a secreção, né, a liberação de proteínas. Quando a gente pensa em lactose, né, em carboidratos, elas são produzidas por retículo endoplasmático liso e vão sendo pelo complexo de Golgi, né, juntamente aqui com as proteínas, e vão sendo eliminadas, né, e vão sendo secretadas da mesma forma, tá? Formam-se grânulos de carboidratos que vão secretando ou levando por exocitose esses componentes todos até a luz do alvéolo. Tá? O que muda um pouco é a formação de gorduras, que elas são produzidas, né, na porção aí mais próxima à parede da célula que está próxima aos capilares, né? Então, se eu olhar aqui, ó, embaixo, né, eu tenho, para quem não viu aqui ainda, essa coisa vermelha grandona aqui, ó, é um capilar, né? Essa coisa alaranjada com uma coisinha vermelha aí é uma célula mioepitelial, que é o que vai fazer a contração para a ejeção desse conteúdo, né? Então, os glóbulos de gordura vão sendo produzidas nessa região aqui, né, em contato com a membrana basal, né? São produzidos pelo retículo endoplasmático liso, né? Todos esses componentes vêm do sangue, então todos os precursores para a produção, né, a galactose e a glicose para a produção de lactose, né, os ácidos graxos todos, os gliceróis, tudo isso vem componentes do sangue, né? Por isso, essas células, elas têm uma relação bastante estreita com os capilares sanguíneos, né? E é por isso também que alguns componentes, por exemplo, compostos metabólicos como que eu digo? De antibióticos, né, de antihelmínticos, isso também tem uma função importante aqui, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Ocorre a excreção de muitos metabólitos a partir do leite, tá? Então, essas glândulas de gordura vão sendo produzidas aqui e vão migrando, né, através da célula, a partir do momento em que vão sendo agregados mais ácidos graxos e vão sendo formados esses glóbulos de gordura, tá? Eles vão se localizar, então, na região periférica da célula, lá já próximo ao lúmen alveolar, né? E esses glóbulos de gordura, eles vão sendo eliminados a partir do momento que essas células mioepiteliais se contraem, né? Então, eu tenho lá, a ocitocina chega lá na célula mioepitelial, faz com que ela se contraia, esse glóbulo acaba rompendo essa vesícula aqui, e acaba sendo eliminado para dentro do alvéolo e, consequentemente, para dentro dos ductos todos. Tá? Então, basicamente é dessa forma que a gente tem produção e liberação de proteínas, de lactose e de gordura. Tá? Um detalhe importante, pessoal, é que também são eliminados aqui, né, grande quantidade de minerais, como, por exemplo, cálcio, que é eliminado na forma de fosfato cálcico, né? E o fósforo também, o fosfato que também é eliminado de forma importante, né? A gente tem vitaminas que elas não são produzidas por essas células, mas conseguem ser secretadas aqui, né? Então essas vitaminas vêm do sangue, sofrem ou penetram nessas células por endocitose e depois são secretadas lá para fora e conseguem ser eliminadas pelo leite, tá? Se a gente olhar aqui, ó, entre uma célula e outra, a gente tem um espacinho pequeno, né? Opa, fiz um riscão aqui, tudo atrapalhado, né? Mas a gente tem um espacinho pequeno entre uma célula e outra. Isso daí são chamados de junções ou complexos juncionais, tá? É através desse complexo juncional, ou dessas junções todas, que ocorre a secreção de água, que é o maior componente do leite, né? A parte fluida do leite, e a gente também tem células de defesa e imunoglobulinas, né? Passando por entre as células epiteliais e chegando até o interior dos alvéolos, tá? Então, isso é importante porque essas células, como alguns leucócitos, né, como linfócito e tudo mais, conseguem passar por entre essas células e chegarem ao alvéolo e, consequentemente, são eliminados no leite, tá? Então, eu deixei aqui nesse quadrinho embaixo, ó,
que vitaminas não são produzidas aqui, vão ser produzidas por outras células. Por exemplo, vitamina D é produzida, né, os seus precursores lá no tecido da pele e depois é ativada no fígado, né? Então a gente tem vários tipos de vitaminas, ou ainda aquelas que vêm através da dieta, né? Então, por exemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina K, que são proteínas, vitaminas que são ingeridas pela dieta, né? Elas precisam estar na dieta e a mãe consegue passar isso para o filhote. Tá? Então, basicamente, é assim que acontece o processo de lactogênese. Então, cada um desses componentes vão sendo secretados de forma individual e aqui dentro a gente vai tendo essas secreções todas se unindo e formando, né, o precursor do que vai ser o leite. Tá? É óbvio que o componente que está aqui dentro do alvéolo, ele está muito mais concentrado, né, tem muito mais parte sólida do que a água quando eu comparo com o que está lá na cisterna. Então, isso vai sofrendo alterações até chegar na cisterna da glândula mamária, onde eu tenho o leite propriamente dito já formado, né, com seus sais, íons todo, né, como por exemplo, tem grande quantidade não, mas tem sódio, tem potássio, tem magnésio, né, existem vários íons que também são eliminados através do leite, tá, através da glândula mamária. Beleza? E aí, depois que esse leite vai sendo formado, né, a gente tem uma função importante, que é o processo de remoção ou de ejeção do leite. Tá? Aqui eu trouxe para vocês nesse slide o processo de ejeção que é devido à função da ocitocina. Tá? Então, como que acontece esse processo de ejeção de leite? A gente estava falando, né, que esse processo, né, de ejeção ele se deve principalmente à ação da ocitocina, né? A ocitocina, então, ela tem como função levar uma contração das células miopiteliais e fazer com que o leite que está armazenado nos alvéolos, ele siga em direção aos ductos e, consequentemente, para a cisterna da glândula mamária e, em seguida, para a cisterna do teto, né? Então, como que isso acontece? A primeira ocitocina que é liberada vai ser liberada lá durante o parto, né? Durante aquele reflexo de Ferguson. Mas aqui a gente também tem um mecanismo neuroendócrino importante, né? Que através da manipulação da glândula mamária, né? Dos tetos, seja pelo momento de sucção através do próprio animal, ou seja, pelo fato da ordenha mesmo, né, manual ou mecânica, isso vai fazer com que impulsos elétricos, né, impulsos nervosos, sejam passados por via aferente até o sistema nervoso central do animal, né? Então vai chegar lá no hipotálamo e vai fazer com que o tálamo secrete, né, mais ocitocina para a região posterior da hipófise, que é a neurohipófise, e a partir daí essa neurohipófise libera uma quantidade muito maior de ocitocina na circulação sanguínea. Tá? Estima-se que, uma vez que a ocitocina está na circulação, ela vai demorar aí cerca de 40 a 50 segundos para chegar na glândula mamária. Tá? E a partir daí fazer os seus efeitos todos. Quais são esses efeitos? Ligam-se nas células mioepiteliais, né? Então, a ocitocina tem receptores de membrana nessas células, uma vez que elas se ligam, vão levar um processo de contração, né? Que é daqueles mecanismos de ativação endócrina, dependente de cálcio, né? Pelo trifosfato de inositol. Então, a gente tem esse hormônio fazendo com que haja a contração de todas as células. Quando essas células se contraem, o leite que está dentro do alvéolo vai fluir em direção aos ductos. E a partir daí ele vai fluir até chegar lá na cisterna da glândula mamária. Tá? Quando a gente, se vocês derem um zoom aí nessa figura, né, onde tem esse gráfico, né, a partir do momento de sucção ou de manipulação da glândula mamária, né, eu vou começar aí, a partir de 5 minutos desse processo, eu já vou começar a ter um aumento de ocitocina no sangue, sendo que esse pico de ocitocina, ele se dá aí em torno de 10 minutos aproximadamente. Minha reta ficou bastante curva, né? Mas a gente consegue ver que esse pico está em torno de 10 minutos, caindo progressivamente a partir do momento em que esse animal, né, já secreta ou já libera a maior parte do leite que foi produzido e está presente nessa glândula mamária. Tá? Então, um dos estímulos ou um dos principais motivos para que haja essa ejeção do leite é a liberação de ocitocina.
tá? Mas a gente também tem a liberação de prolactina, que também é devida a um sistema neuroendócrino, né? Porque a prolactina ela é liberada pela adenohipófise, mas ela recebe, né, uma sinalização do hipotálamo. Então, uma vez que a gente tem estimulação da glândula mamária, né, lá do teto, durante o processo de amamentação ou de ordenha, isso vai também por mecanismos aferentes, né, até a medula espinhal. A partir daí isso vai chegar lá, né, no prosencéfalo, e em seguida vai chegar até o hipotálamo, tá? Aqui a gente tem, né, uma rota que até o hipotálamo ela não está muito bem clara, tá? Então, até no próprio livro, aqui, ó, é uma rota que a gente não sabe dizer muito bem, mas é um mecanismo neuroendócrino, tá? Então, é um mecanismo que, por estímulos neuronais, né, vai até o sistema nervoso central, até o hipotálamo, e a partir daí a gente tem a secreção de peptídeos vasoativos intestinais, né, que ajudam a aumentar essa liberação de prolactina, mas a gente também tem a liberação dos hormônios liberadores de prolactina pelo hipotálamo, que tem como consequência esses dois momentos, né, levarem a um aumento importante da prolactina, ou seja, vai aumentar a secreção pela adenohipófise e, consequentemente, isso aumenta as concentrações de prolactina no sangue. Consequentemente, essa prolactina vai agir em maior quantidade nas células alveolares, fazendo com que haja não só uma maior secreção do leite, mas também uma maior contratilidade dessas células mioepiteliais, tá? Então, basicamente, esses são os dois principais hormônios e esses são os dois principais mecanismos que estão diretamente relacionados com a ejeção do leite através da glândula mamária. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Esse VIP, que é o peptídeo vasoativo intestinal, ele aumenta a secreção, né, de prolactina, ou estimula uma maior secreção de prolactina pela adenohipófise, tá? Apesar dele receber esse nome, né, peptídeo vasoativo intestinal, ele atua diretamente na adenohipófise, levando a um aumento desse momento secretório, tá? Beleza? E aí a gente passa, então, para questões de composição do leite, certo? A gente já falou, né, sobre os principais componentes, né? Mas focando agora no primeiro leite que é secretado, né, o que é produzido, que é chamado de colostro, esse leite ele tem uma importância muito grande para os recém-nascidos, porque ele tem duas funções importantíssimas. Primeiro, a função de nutrição do neonato, né? Então ela é responsável por nutrir, né, esses animais recém-nascidos, esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto é justamente fornecer uma proteção passiva para o neonato, né, principalmente nesses primeiros dias de vida, onde ele é muito mais suscetível, né, a agentes patogênicos. Certo? Em função disso, em função dessa necessidade desse animal precisar de grande quantidade de nutrientes e de imunoglobulinas, né, que vão levar a uma característica protetora do ponto de vista imunológico para esses animais, né, a composição desse leite ela é um pouco diferente do que a gente tem nos animais lá no meio da lactação, tá? A principal mudança que a gente tem aqui é isso daqui, ó. Uma alta quantidade de proteína, tá? A quantidade de gordura ela muda também levemente, mas tende a mudar muito pouco, quase nada. Mas a quantidade de proteína que a gente tem ali é absurdamente maior, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um quadrozinho ali para vocês, né? Que mostra essa composição química do leite. Então, uma característica do colostro é que quando eu pego, né, esse leite, ele é um leite mais grosso, né? Que a gente chama. Muito mais consistente, porque ele tem muito mais proteína, e se eu for levar em consideração o percentual total que eu tenho ali de componentes, ele vai ter muito mais componentes sólidos
proporcionalmente do que aqueles animais que estão lá no meio da lactação, tá? Então, em função desse aumento de proteínas. Além disso, eu vou ter uma quantidade muito maior de vitaminas, entre eles a vitamina A, né? Que, entre outras coisas, é importante para o desenvolvimento da visão, né, das células do olho, enfim, a gente tem várias funções dessa vitamina, né, e a gente tem, em contrapartida, né, uma quantidade de carboidratos bastante baixas nesse primeiro leite, no colostro que é secretado. Isso porque o efeito da progesterona, né, que eu falei lá atrás, que inibe a produção de leite, ele acaba impedindo também a secreção de muitos carboidratos. Então acaba que a composição química desse leite primeiro aí que é produzido, que é chamado de colostro, né, ele acaba tendo muito mais carboidrato do que muito mais proteínas, perdão, do que carboidratos ou qualquer outra coisa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto do ponto de vista nutricional. Do ponto de vista imunológico, né, a gente tem as imunoglobulinas sendo o principal, tendo como principal imunoglobulina no leite a IgG, né? Seguido também por IgM e IgA, que também são secretadas através, né, da glândula mamária. O que vai me dizer, ou como que muda esse percentual, essa composição de imunoglobulinas no leite, né? Basicamente, isso depende do tipo de placenta que a gente tem ali, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, os 3 tipos de placenta, provavelmente vocês já viram isso na embriologia, né? Mas a gente tem como classificação, né, nesse contato aí de placenta com o sangue da mãe, elas podem ser epitélio corial, endocorial, né, endotélio corial ou hemocorial. Qual que é a diferença disso e o que isso tem a ver com a imunoglobulina que é secretada no leite? Primeiramente, quando eu olho essas hemocoriais, né, isso tudo aqui, ó, é o sangue da mãe que está entrando em contato direto com a placenta, né? Então, em função disso, o contato íntimo da placenta com o sangue da mãe acaba fazendo com que esses tecidos fetais consigam absorver ou consigam ganhar anticorpos ainda durante o processo de gestação. Tá? Então acaba que esses animais já nascem com grande quantidade de anticorpos, tá? Apesar de que o colostro também tem anticorpo, mas é uma quantidade muito menor e geralmente no caso desses animais eu tenho muito mais uma quantidade de IgM e IgA do que de IgG presente na glândula mamária. Tá? Então esses aqui, né, eles acabam tendo a transferência direta de anticorpos através da placenta. O que não acontece com animais que possuem placenta do tipo epitélio corial, né? Então, quando eu olho lá, ruminantes, equinos, que tem esse tipo de placenta aqui, ó, eles acabam necessitando ainda mais de colostro, tá? E esse colostro tem uma quantidade muito grande de IgG e em menor quantidade IgM e IgA. Tá? Então são extremamente importantes porque esses animais não recebem ou recebem praticamente nada de anticorpos nessa troca de mãe para filho ainda no período embrionário. Tá? Enquanto que na endotélio corial a gente está aí no meio do caminho, né? É o que a gente tem para os carnívoros, por exemplo. Já tem um contato um pouco mais próximo aqui nessa região, mas o sangue ainda não entra em contato direto com a placenta, né? Então acaba tendo a transmissão ou a transferência de algumas imunoglobulinas, em especial IgG, né? Mas esses animais ainda assim continuam precisando ingerir colostro, além da característica nutricional, para adquirir mais anticorpos que não conseguem ser passados através desse contato aqui. Tá? Então, basicamente, essas são as duas funções do colostro. Função de nutrição para o neonato e também de proteção, né, através da transmissão de anticorpos, tá? Através do leite. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas questões relacionadas à composição do leite, né? A gente acabou falando lá quando eu estava mostrando o processo de ejeção, né? Mas, basicamente, o leite ele é composto, né, de gordura, principalmente triacilgliceróis, monoacilgliceróis, né, que são os monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos. Também estão presentes alguns ácidos graxos livres e alguns fosfolipídios também, tá? Mas os triglicerídeos, eles são os principais componentes dessa gordura. Então, quando eu olho lá, né, para quem lembra lá da nutrição, né, a gente tem
um glicerol com 3 moléculas de ácidos graxos, isso forma um triacilglicerol. É o que mais tem de gordura aí, né? Nos nossos animais de produção, principalmente aqueles que produzem leite, né, que são vendidos de forma comercial, né, como a breia vaca, o percentual de gordura gira em torno de 3,5% a 3,6% de gordura. É óbvio que isso vai depender, né, de composição da dieta, de status nutricional do animal, isso pode ter variações, tá? Mas em condições normais é essa composição que a gente tem. O que eu falei para vocês do colostro, ó, a quantidade de proteínas que a gente vai ter no colostro é muito maior do que no restante do leite normal, né? Então, aqui, quando eu olho proteínas, principalmente a gente tem caseína, né? Como a proteína mais abundante no leite, mas também a gente tem aqui albuminas, né, e as globulinas, que também são proteínas, né, então a caseína acaba sendo a mais importante, né, e de carboidratos, o principal que a gente tem é a lactose, que ela está, como a gente falou lá, reduzida no colostro, né, em função da função inibitória da progesterona, e ela gira em torno de 4,6% a 4,9% em condições normais, tá? Então, só lembrando que a galactose é um disacarídeo, né, que é formado por uma molécula de galactose mais uma molécula de glicose, certo? Então, isso daqui vai me dar a lactose, que é o principal carboidrato presente no leite, tá? De todos os que a gente poderia ter aí, a lactose é o mais importante, tá? Então, quem faz essa junção aqui é a lactose sintase, que é uma enzima que junta, né, esses monossacarídeos e forma a lactose, tá? Então, essa produção de carboidratos, ela é muito importante devido à ação da prolactina, tá? Ela vai agir aumentando essa síntese de carboidratos, tá? Então, por isso que no colostro, como ainda não tem prolactina em grande quantidade, por isso que ela está reduzida aí no colostro, somando a ação da progesterona, tá? Beleza? E só para a gente finalizar, né, eu coloquei aqui questões de adaptação metabólica, né? Esse quadrinho está lá no livro do Dux, né? Para quem quiser acessar, e eu deixo aqui também para vocês, né? Então é importante a gente lembrar que as características nutricionais e metabólicas desses animais, né? Bem como a fisiologia do animal como um todo muda bastante de um animal que não está gestante para um animal gestante e um animal que está lactante. Então eu tenho que tomar bastante cuidado, né? Porque eu preciso de maior ingestão de alimentos, né? O animal precisa de mais ingestão de água para produzir leite, né? Então a gente tem que se atentar que acontecem várias adaptações, tanto metabólicas quanto nutricionais, fisiológicas, e que a gente tem que prestar bastante atenção, porque senão essa produção de leite não vai ser adequada, tá? Também coloquei aqui, ó, o quadro que também está no Dux, né, chamando a atenção somente para a questão de resíduos no leite, né? Então, quando eu penso em secreção, essa glândula mamária também secreta metabólitos que não são necessários ao organismo daquele animal, né? Entre eles, resíduos de medicamentos, como antibióticos, como antihelmínticos, por exemplo, e isso sai como resíduo no leite. Então, por isso a gente tem que tomar bastante cuidado, né, quando pensa em animal para produção de leite, porque se eu trato o animal com algum desses medicamentos e lá na frente eu vou retirar o leite dele, eu posso estar tirando junto com o leite resíduos. Isso é ruim porque ajuda a fornecer mais casos de resistência, né? Alguns desses metabólitos podem ser tóxicos para o animal, certo? Então, em função disso, a gente tem sempre que fazer de forma bastante racional, principalmente o uso de medicamentos, tá? A Marina falou aí que cortou o áudio, se cortou para todo mundo, acho que deve ter sido da internet dela, né? Porque ela acabou saindo aí da sala, né? Mas, enfim, basicamente... Cortou não, né? Deve ter sido a internet dela lá que caiu, tá? Então, basicamente, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que essa secreção da glândula mamária, né, assim como todas as outras secreções que a gente tem no organismo, né, e muitas delas são secretados metabólitos que a gente não quer, né, em uma forma de excreção. Então, é preciso tomar bastante cuidado, tá? E, por fim, finalíssimo mesmo, né?
que eu estou falando que eu vou acabar já tem tempo, entre todas as afecções que a gente tem, né, que a gente consegue observar nas fêmeas, relacionada à glândula mamária, né, a principal delas e que causa um estrago danado para quem produz leite é a mastite. Né? Então, é uma inflamação da glândula mamária que, em boa parte das vezes, ou está relacionada com causas infecciosas, né? A gente tem Streptococcus agalacti, a gente tem Staphylococcus aureus, né? Inclusive participando aí desse processo. Então, onde a gente tem animais que têm aqueles ligamentos afrouxados, onde o úbere fica muito próximo ao chão, né? Animais onde a gente tem uma grande quantidade, acúmulo de fezes, e o animal deita logo após a ordenha, né? Se vocês olharem nessa foto aqui de baixo, ó, vocês vão ver que a vaca está deitada num lamaçal terrível e o ósteo do teto está aberto. Então está sendo eliminado grande quantidade de leite e, ao mesmo tempo que esse leite sai, bactérias podem entrar e causar mastite. Tá? Quando administrado antibiótico durante a lactação, tem que parar a ordenha? Sim, não sei quem perguntou, né? Foi o Gildenes. Então, olha só, quando eu administro antibiótico, tem que parar a ordenha? Gildenes, eu recomendo sempre, né, a pessoa a seguir o que fala na bula, porque o que está na bula, teoricamente, é o que vale, né? Existem alguns antibióticos que são de ação local, né? No caso de mastite, geralmente é dado de ação local e de ação sistêmica. Se ele está de ação local, né, aí eu tenho que olhar o efeito de carência. Normalmente, se é local, a carência é menor, né? Para aquela teta, obviamente, eu vou ter uma carência maior, mas as outras tetas não, tá? Apesar de que não é recomendável eu ordenhar as demais tetas e utilizar aquele leite, porque eu posso ter uma transmissão ali, né, de bactéria de uma teta para outra, tá? Mas, de maneira geral, a gente faz um tratamento sistêmico e local, então isso é muito variável, dependendo da base farmacológica que é utilizada. Então, tem bases que têm um efeito carencial muito maior, tá? Por isso que eu digo para olhar a bula, porque se você olha lá, um vai ter um mês de carência, o outro vai ter 3 dias, o outro vai ter 5 dias, enfim, isso é muito variável, tá? Isso vale não só para o leite, mas também para a carne. É importante a gente olhar na bula a carência para aquele determinado medicamento, porque é isso que vai me dizer se eu posso abater ou não o animal e se eu posso continuar ordenhando ou não a minha vaca e aproveitando aquele leite, tá? O principal problema, Judenes, que a gente tem, além, né, Não. O que a gente tem que ter em mente é que, lógico, se a vaca não for ordenhada, a tendência dela é que ela comece, né, a entrar em atrofia. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que mesmo a vaca que está sendo tratada para mastite, ela tem que ser obrigatoriamente ordenhada, né? Faz parte do tratamento de mastite ordenhar a vaca para retirar o excesso de leite, bactérias, tudo pus que eu tenho ali dentro. Só que não eu preciso ter um planejamento, né? Se eu estou pensando em ordenha, seja ela manual ou mecânica, eu preciso pensar que o animal tem que ser, os animais sadios vão ser ordenhados primeiro, e por último eu vou fazer a ordenha e o tratamento desses animais que estão com mastite. Porque olha só, imagina você lá, se eu faço só o tratamento, bota antibiótico dentro da teta e aquele está cheio de leite, vai diluir lá dentro e esse tratamento não vai funcionar para nada. Tá? Então, a ordenha ela tem que ser feita mesmo no animal em mastite. Vou descartar todo o leite daquele animal, né? Mas é preciso ser feito. E a ordenha antes do tratamento local. Tá? Então, isso é muito variável, a questão de resíduos, né? E a gente tem que levar em consideração o que os medicamentos trazem na sua bula. Tá? E aí eu deixei para vocês no final dessa apresentação, né? Não vou falar aqui porque deixei só por questões de curiosidade, para quem quiser depois acessar, né? Questões relacionadas com manejo da ordenha. Então, questões relacionadas, por exemplo, com pré-dipping, né? Com o manejo da ordenha durante a ordenha, né? E o manejo após a ordenha, que também é importante, né? Manter o animal de pé, fazer soluções desinfetantes, né? Que permaneçam aí nessa teta por um maior período de tempo. Isso vai fazer com que seja muito mais a chance que a gente tenha para desenvolvimento de mastite nesses animais seja muito menor.